Nem tudo é mental. Como assim, Thaís? O que você quer dizer com isso? Bom, na minha opinião, a maior parte das pessoas entende que os fatores que vão gerar todo tipo de sintoma e doença têm relação com algo externo, tá? Com a genética, né? Minha família inteira tem doença, então eu também vou ter. Com o vírus, com tal governo, né? Entende que é sempre algo externo que está causando todo tipo de problema na vida dela. Não só em relação à saúde, mas em tudo. E também tem um outro lado, né? Outra linha, outra forma de pensar de pessoas que entendem que tudo é mental. Que absolutamente tudo que a gente tem é só devido à questão mental. Vou dar um exemplo, né? Eu atendo, inclusive, muitas pessoas que chegam até mim frustradas consigo mesmas, porque tem, né, muitos terapeutas, muitos profissionais com N formações em vários tipos de recursos que lidam com a parte mental. PNL, programação neurolinguística, hipnose, N questões que vão atuar diretamente na mente, no nosso inconsciente. E aí acabam deixando de lado o entendimento que existem outros fatores que também vão interferir na nossa vida, na nossa saúde, em tudo que acontece no nosso dia a dia. E essas pessoas ficam, muitas vezes, anos frustradas, desencadeando, portanto, também sintomas e doenças, porque a frustração, raiva, ressentimento são emoções que, vividas por muito tempo, de uma forma intensa, vão afetar a energia do fígado, na visão da medicina tradicional chinesa, que é o grande regulador, o grande gestor das emoções, e vai desencadear, controla o fluxo de energia do corpo e vai desencadear muitos problemas, muitos desequilíbrios. Então, só por isso já é algo a se pensar. E essas pessoas ficam extremamente perdidas muitas vezes, insistindo em se curar, em resolver seus problemas de saúde principalmente, só batendo na tecla que eu tenho ferramentas mentais, então, portanto, eu tenho que lidar com isso de forma mental, única e exclusivamente. E é um grande problema, na minha visão, essa forma de pensar, porque não são só esses fatores, né, a questão mental, emocional, que vai gerar problema na nossa vida. De fato, na visão da medicina tradicional chinesa, na minha visão de muitos profissionais, o fator emocional, a mente, ele é o topo. Ele realmente, ele é o mais importante de todos e vai desencadear uma porção, né, pode, né, não é que vai desencadear, e isso vai nos mostrar também onde que a gente está ali, né, se desequilibrando mais facilmente. Vai mostrar qual que é a nossa tendência, se a gente tem tendência a ter dor no estômago, se tem tendência a ter dor na lombar, no joelho, tudo tem relação, né? Isso também facilita o nosso entendimento sobre nós, né? Uma grande ferramenta de autoconhecimento é você entender a relação dos sintomas e doenças que você desenvolve. Mas existem outros fatores também muito importantes que vão desencadear sintomas, doenças, vão desequilibrar nosso organismo, inclusive questões espirituais. Então eu sempre digo que o nosso organismo, né, nós somos um ser que precisa olhar para todas as questões, físico, mental, emocional e espiritual, para que a gente se equilibre por completo. E ficar batendo numa tecla só, né? Tanto a maioria, eu diria, que pensa que é sempre algo externo que vai nos desequilibrar, quanto a minoria, eu diria, que pensa que é tudo mental, são dois extremos que também, extremo sempre não é muito legal, né, gente? O ideal é sempre a gente buscar o equilíbrio em relação a qualquer coisa na vida. Só que eu tenho percebido muitos profissionais adoecendo até por pensar dessa forma. Então, quais são os fatores que mais afetam
né, na visão da medicina tradicional chinesa, por exemplo, a nossa saúde em todos os sentidos, tá? Não só física, mental, emocional e espiritual. Emocional, com certeza, é o topo, e eu digo que todas, absolutamente todas as doenças têm relação emocional também, tá? Já disse isso outras vezes, vou repetir, não existe doença emocional e doença que não é. Eu sei que isso dói de ouvir para muita gente. Como assim o que eu tenho não tem a ver com emocional, porque meu pai tinha, porque não sei o quê, e vamos arrumar justificativa para a gente não olhar para dentro e entender que sim, se a gente, o que define, vamos pegar atletas, por exemplo, que praticam a mesma modalidade esportiva, tá? Fazem o mesmo exercício, né? Treinam da mesma forma, e por que alguns desses profissionais desenvolvem problema na coluna e outros no joelho? Praticam a mesma modalidade esportiva, tudo bem que tem alguns esportes, tipo tênis, que a tendência maior é ter problema no cotovelo, mas existem muitos casos que o tenista não desenvolve problema no cotovelo, desenvolve problema no quadril, e outros não tem problema nenhum no quadril, vai ter problema no joelho. Enfim, o que determina isso? É o inconsciente da pessoa, são os conflitos que ela vive, o óculos que ela tem que é diferente do outro que pratica a mesma modalidade esportiva que ela, inclusive. É a forma com que ela lida com as emoções, não é o externo. O culpado nunca é o outro, né? Porque ele, a pessoa me irrita, porque não sei... Não, é como você lida em relação com o outro que gera problema em você. Mas isso é muito valioso, você entender por que você... E com frequência, gente, vai repetir, tá? Se a gente não entender, não buscar o entendimento, vai se repetindo, né? Aquela pessoa que tem a vida inteira determinado problema, porque não entendeu ainda, né? Ou não conseguiu ainda algum recurso, alguma forma de modificar a forma de pensar e de reagir àquelas questões que acontecem na vida dela. Então, sim, né? É questão emocional também. É só isso? Lógico que não. Por exemplo, uma pessoa que tem dor no estômago, toda essa parte garganta, estômago, gástrica, né? De diarreia, vômito, tem muita relação com coisas que a pessoa não está digerindo na vida dela, que ela não aguenta mais, enjoo inclusive também, tá? Aquela coisa que a pessoa ela quer mudar, ela não sabe muitas vezes como fazer diferente, mas ela não aguenta mais, ela tá de saco cheio daquele negócio, não desce, né? Pigarro parado na garganta, secreção, tem esse fundo emocional, sempre associado, esse sempre, eu sei que dói, para muita gente, mas é verdade, tá? É só isso, é só a questão, é só esse conflito emocional? Não. Uma coisa que gera muito problema gástrico e também relacionado às secreções, muco, é a ingestão de leite de vaca e derivados. E isso independente se a pessoa é intolerante, tem alergia, é alergia imediata, quer correr risco de vida se entrar em contato, se não é, se é tardia, que é o mais comum, tá? E que aí dificulta bastante a pessoa entender que foi negocinho lá que ela comeu que desencadeou depois de 3 dias, porque é tardio. Você come hoje, daqui 3 dias você vai ter os sintomas, você fala, imagina que foi que eu comi, tá? Tem relação sim, tá? Tem muitos casos de otite de repetição, que a criança chega a operar e era só, muitas vezes, ter retirado o lácteo da alimentação dela. E muitas vezes também, e eu digo até por conta própria, tá, gente? Antes de você descobrir, aceitar, reconhecer o conflito que você convive, se você faz algumas alterações, algumas medidas na sua alimentação, no seu estilo de vida, você consegue eliminar 100% daquele incômodo, daquele sintoma que você está vivendo, tá? E tudo que as pessoas querem é isso, não é, gente? Quem que quer ficar tendo dor, quer ficar tendo desconforto, a gente quer ficar bem, com disposição, energia, saúde. E se tem coisas que a gente pode fazer para melhorar de forma rápida aquele sintoma, isso não quer dizer que a gente não deva buscar mais ali profundamente a origem desses problemas. Inclusive até as intolerâncias alimentares têm relação, tá? De forma mais profunda, se você for observar, né? Glúten, conflitos com o pai, e aí não são brigas que você tem, tá? Quando eu falo conflito com o pai, todo mundo tem conflito com o pai e com a mãe,
tá? A nossa personalidade, ela é desenvolvida baseado em N questões que a gente viveu na nossa infância. Então, quem fala assim, eu não tenho problema com meu pai e com a minha mãe, tem sim. De uma forma talvez diferente, provavelmente, do que você entende, mas todo mundo tem N questões, tá? E a culpa não é deles também. A forma com que nós interpretamos o que vivemos lá na infância fez com que a gente desenvolvesse tal forma de pensar e de agir, né? As nossas personalidades. Então, por exemplo, dor de cabeça também é outra coisa, né? Dor de cabeça tem relação direta com a energia do fígado, na visão da medicina tradicional chinesa, e tem a ver com contrariedade. A pessoa que não tolera muito a autoridade de outras pessoas, está contrariada, né? Alguma coisa que ela não aceita, tá? Mas também tem forte questão, a alimentação tá, na minha opinião, é o segundo nível ali, tá? O fator mais importante. Emocional, o topo, alimentação vem em segundo, tá? E outros hábitos de vida não menos importantes também, tá? O sono, atividade física, tudo isso são fatores muito importantes para desencadear todo tipo de sintoma, doença ao longo da nossa vida, tá? Mas se a pessoa que sofre com dor de cabeça, enxaqueca, anotem vocês aí e façam um teste. E depois venham me contar aqui a experiência que vocês tiveram. Tirem de novo, né? Se vocês forem ver aqui, eu bato muito na tecla sobre isso, porque realmente traz resposta rápida para a pessoa que está sofrendo durante muito tempo. E eu falo, né, por experiência própria, tá? Eu sofri muito tempo na minha vida com dores abdominais, desde criança, eu diria que eu nasci já com esse negócio. Passei muito tempo da minha vida tratando, tomando um monte de medicamento e tudo mais. E assim, foi tirar com a mão eu tirar alguns alimentos da minha vida. Glúten e lácteos. É divisor de águas, gente, muda a vida. Ah, porque eu reduzi, não melhorei, Thaís. Esse reduzir, gente, toma cuidado. Porque aí você comer um pouquinho todo dia não resolve, tá? Esse pouquinho todo dia é melhor que você come, então, a quantidade que você quer, tá? Porque você é como se ficasse cutucando o seu sistema imunológico ali inflamando, né? Que são alimentos considerados inflamatórios. Mas tira por 15 dias ou mês. E não só para dor de cabeça, não só para problemas gástricos, para tudo, tá? Eu explico em outros vídeos aqui o porquê que glúten de hoje, tá? Totalmente modificado geneticamente, enfim, entre outras questões, e o leite, que nem a leite, enfim. A proteína do leite, que é o problema, tá? Não precisa ficar na paranoia de fazer exame, tá, né? Tira da sua vida e vê o que acontece, tá? E me conta aqui. Eu vou achar bem legal se você vier contar aqui. Questão de estufamento, né? Gases, mulherada, homens também, né? Que querem ficar com o abdômen mais sequinho, né? Mais definido. Tira glúten e lácteos da sua vida por um mês. Vê como que fica seu abdômen, tá? Fica fazendo N tratamentos estéticos, não sou contra, acho super válido, a gente tem que se cuidar, mas tem coisas que vão melhorar tanto a sua saúde e a sua parte estética, que eu quase todos os dias eu escuto meus pacientes revoltados. Como que não foi dito isso para mim antes? Como? Que coisa simples como essa? É só tirar glúten, lácteos, Thaís, alimentação, eu vou ter uma alimentação saudável? Não! Não é só isso, mas são alimentos que, assim, eu diria que quase 100% das pessoas vão ter problema, tá? Eu tô falando aqui no geral. Existem N recomendações que sempre bato na tecla que tem que ser individualizado para cada um, que vão fazer toda a diferença. A dietoterapia chinesa, por exemplo, é um dos principais pilares dentro da MTC, da medicina tradicional chinesa. Nem é a acupuntura, né, que a gente usa muito aqui no Ocidente. Lá não é, fitoterapia chinesa, a dietoterapia chinesa, alimentação, com toda essa visão da MTC, que vai fazer a diferença na vida das pessoas. É que aqui existe uma resistência muito grande em aceitar essas questões também, né? Os industrializados, açúcar, todo mundo sabe que vai fazer mal para todo mundo. Aí a atividade física, né? Tem gente, é uma coisa tão óbvia, né? Mas ela precisa ser dita. O ser humano não foi feito para ficar parado. O sedentarismo é um fator enorme de desencadeamento de doença. Então, a pessoa que é super, ela busca bastante ferramentas mentais e medita e tem uma série de conhecimentos mentais. Parada, não faz nenhuma atividade física, come alimentos extremamente inflamatórios, não adequados para a sua biologia, para a sua individualidade.
essa pessoa vai ter saúde? E outra coisa, se você não dá a matéria, a base de sustentação para o seu organismo funcionar, não tem como ter equilíbrio emocional, gente. É assim, é uma judiação até, é cruel com a pessoa você pedir que ela fique emocionalmente equilibrada se ela não está dando o que o corpo precisa para funcionar. É mais ou menos assim, você querer deixar uma casa linda, pintar, sendo que você não tem nem tijolo suficiente para construir. Como assim? E aí a pessoa se cobra, porque ela não está conseguindo ficar bem. Thaís, eu escuto isso de N profissionais. Estou muito irritada, estou completamente desequilibrada, eu medito, eu faço. E aí você vai ver, pega exames, tudo deficiência de vitamina. Não é só uma vez que está dentro, gente, exame laboratorial. Existe interpretação, existe conhecimento aplicado ali. Existe nível ótimo para cada substância, de hormônio, vitamina. Você precisa suplementar e da forma correta para que seu organismo consiga absorver. E aí você vai avaliar como está a digestão da maior parte das pessoas, eu diria de quase 100% das pessoas, que na visão da medicina chinesa depende muito para tudo, para equilibrar o sistema imunológico e para equilibrar a parte emocional. A fisiologia para que isso aconteça, esse equilíbrio, acontece assim: o baço pâncreas, que é considerado um órgão só, falando a grosso modo aqui, tá, gente, de forma rápida, ele tira a energia dos alimentos e junto com o ar que a gente respira, transforma uma energia que a gente chama de shui, sangue, que é uma energia nutritiva, vai nutrir também os tendões, a parte de lesões aí também está muito envolvido com essa formação de sangue, qualidade, tá? E também vai ancorar a parte emocional. Esse sangue é como se fosse a casinha da mente. Sem produção de sangue adequado e qualidade adequada, não tem sangue e não tem equilíbrio emocional. Pode usar a técnica que você quiser, vai ficar bem difícil. Nós somos seres que temos estrutura, um corpo físico, aqui, reações fisiológicas, químicas acontecendo. A gente precisa dar o que o corpo precisa. É reação química, gente. Não tem muito segredo, sabe? O pessoal às vezes entra em paranoia aí para querer. Não, a gente ainda não é um ser de luz. Não sei se um dia vai ser, né? Nem todo mundo será. Então a gente precisa comer pra gente ficar bem. Então não é qualquer coisa que a gente vai comer que vai servir para que a gente tenha qualidade de vida. Você pode sobreviver por muito tempo, né, com uma péssima qualidade de vida, envelhecer, não ter condição nem de andar, muitas dores, mas existe muita coisa que você pode fazer para mudar em qualquer idade, tá? Mudar os hábitos, mudar seu padrão mental, emocional, muda tudo. E aí a gente não fica preso, amarrado, né? Porque a partir do momento que a gente entra dentro de uma caixinha e se limita àquela forma de pensar, a gente também vai viver uma vida limitada, com menos qualidade de vida, com dor, com desequilíbrio emocional, com desequilíbrios e conflitos no relacionamento, com certeza, porque uma pessoa que está totalmente desequilibrada, inflamada, as emoções totalmente doidas, como que vai ter relacionamento bom? Qual que é a maior procura, se a gente for ver hoje em dia, de questões aí de resolução? Não é de saúde, são questões de relacionamento que as pessoas têm. E aí você vê que o maior fator de desencadeamento de doença é o emocional, e o que mais afeta desequilíbrio emocional são os relacionamentos. E aí, se você não atuar nessa parte aí do entendimento de personalidades e tudo mais, fica bem difícil de resolver. Fica assim, a gente fica correndo atrás do rabo, né? Que é o que a gente vê a maior parte das pessoas fazendo. Mas é só isso, Thaís? Eu vou cuidar só dessa parte e o resto não precisa. Que é tudo mental. De fato, tudo que acontece na nossa vida, e não só em relação à saúde, nós somos responsáveis, né? A autorresponsabilidade aqui é importantíssimo. A gente que atrai tudo, eletromagnetismo, tá? Lei da atração. Aí, física quântica, né? O nome que você queira dar para explicar o funcionamento do negócio, do universo. Mas a gente é responsável por tudo, tá? Somos nós, mediante a nossa vibração, nosso estado mental vai interferir completamente nossa frequência, nossa vibração
E dependendo da frequência que a gente tem aqui dentro, a gente atrai absolutamente tudo, tá? Acidentes, virou pé, bateu, tudo, tudo, é tudo mesmo. Letras garrafais. Tem relação com a gente. Nós somos responsáveis por absolutamente tudo que acontece no nosso organismo, inclusive responsáveis por mudar os hábitos, se assim a gente quiser ir buscar conhecimento. Porque se a gente ficar na posição de eu já sei tudo, é assim, e meu pai, minha mãe, minha família tinha tal coisa, porque é tal coisa lá fora, né? Que é o governo, porque não tem como mudar aqui, porque desse jeito não dá, e a gente pode usar N justificativas aí pra gente ficar parado no nosso lugar e não sair da caixinha, que inclusive é mais confortável para muita gente, porque a maioria está dentro dessa caixinha, né? Pensando da mesma forma, e daí o outro vai fala, não, é verdade, é isso mesmo, e aí reforça essa forma de pensar, e fica muita gente sofrendo porque não consegue olhar fora dessa caixinha. Mas existe um mundo de qualidade de vida muito maior quando a gente sai dessa caixinha e se dispõe a quebrar crenças, paradigmas, ouvir coisas novas e parar para pensar, será que aquilo lá que ela está falando de repente não pode fazer diferença na minha vida? Porque essa rigidez e não aceitar também ideias novas, o novo, de entender que a gente é responsável por tudo, também vai gerar muitos problemas e dores. E não precisa ser por sofrimento para a gente abrir para novas possibilidades aí de aprendizado. Afinal, a gente veio aqui, na minha visão, para evoluirmos, né, como alma que somos. E vamos passar por algumas experiências justamente porque aquilo vai servir de aprendizado. Aliás, tudo, né? As doenças, sintomas, as situações, os relacionamentos que acontecem na nossa vida, se a gente souber aprender com eles, eles serão os nossos grandes professores. E a partir do momento que a gente aprende, não precisa mais repetir e nem doer para que a gente saia da nossa posição, né, de é assim e pronto, e fique mais maleável para escutar outras coisas. Então, minha mensagem fica aqui, principalmente para você que está sofrendo aí, tanto na caixinha, que acha que tudo problema está fora, e tanto para você que também fica se penalizando, achando que é tudo, está só na sua mente, que você não precisa olhar para o resto. Vamos sair dessas duas caixinhas e abrir para uma nova possibilidade? Eu garanto que a qualidade de vida, a felicidade será bem maior do que você vive hoje em dia. Não é necessário sofrimento para que a gente mude. Infelizmente, esse é o caminho da maioria e eu não me coloco fora disso. Hoje eu procuro cada vez mais, né, não passar, mas infelizmente a gente pode reduzir a intensidade e a quantidade de eventos que vão acontecer na nossa vida, né, tomar as rédeas da nossa vida, buscando autoconhecimento e informação de qualidade. Conta aqui com a sua ajuda. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, é importante para a plataforma entregar para mais pessoas, para que essas informações cheguem até mais pessoas. Tá? Curta o vídeo, comenta aqui o que você acha sobre tudo isso que eu falei, se você acha que não é assim, que eu não concordo com isso, escreve aqui também, ou se você concorda, ou se você está na dúvida. Peraí, talvez ela tenha razão. Coloca aqui a sua opinião e compartilhe se você achar válida essa reflexão com as pessoas que você gosta e que acha que pode fazer diferença na vida delas.